Bom, eu queria já aproveitar agora e convidar o nosso amigo Rafael Dantas para compor aqui a mesa. Rafael é um historiador, querido amigo nosso, que desde a primeira abertura do primeiro talk sempre esteve conosco. E é um cara que sabe muito bem contar essa história de Salvador, é um cara daqui, um cara apaixonado pelo que ele vive essa história todos os dias. Ele tem uma empresa também, que é a História Arte, que faz todo um trabalho de consultoria e assessoria. Às vezes você tem um patrimônio na sua casa e você não sabe. Chama o Rafael, que ele pode talvez transformar isso num produto turístico ou num produto de conteúdo mesmo, né? Talvez até o termo turístico ele foge um pouco da dimensão. A gente está falando algo até maior do que o turismo. E para acompanhar ele, eu queria chamar Glória Teles. Glória Teles é uma cubana que optou por morar em Salvador. Uma pessoa que esteve aqui, por favor, Glória, sente-se. Uma pessoa que veio para cá justamente fazer alguns estudos nessa área do patrimônio imaterial. Então, aqui a gente tem aqui talvez um especialista em patrimônio material, que também domina, logicamente, a cultura imaterial, e a Glória, que é uma visão, um olhar de fora. Adorei, Glória, conhecer o seu currículo, conhecer os seus trabalhos, e eu acho que isso é legal. Vamos nos ater, então, ao seguinte, são 15 minutos para cada um, e a gente abre para as perguntas, porque eu acho que esse bate-bola é bem importante. Já passo para o Rafael fazer a abertura. Obrigado, Rafael. Continue. Boa tarde, fico muito contente com o convite, fico muito contente de estar aqui com o João Carlos do IPAC, nosso amigo Guilherme também, Vônei Safadi, Paulo Marques, os outros palestrantes, professora Cristina, Lícia, nossa amiga que também está dividindo o palco comigo, e os alunos do nosso curso do IGHB que também estão presentes aqui. Eu fico muito contente de retornar ao Palacete Tira Chapéu, porque quando Fera Palace chegou aqui, Paula é testemunha, de cara começamos uma série de levantamentos de pesquisa para contar a história do Palace Hotel, entre outros empreendimentos aqui do Centro Histórico de Salvador, e já vão alguns anos nesse trabalho, sempre no sentido de resgatar o Centro Histórico da cidade do Salvador e esses prédios que são símbolos aqui da cidade. Então, eu fico muito contente de retornar no Palacete e ver um prédio que hoje já está com outro visual, com outra característica. A primeira vez que eu entrei aqui na antiga Associação dos Empregados do Comércio da Bahia, era um prédio que estava muito diferente. Vocês são testemunhas oculares disso, como lembra Peter Burke. Hoje a gente está em um salão que a gente pode ver os detalhes pictóricos na parede, a gente pode ver os ladrilhos que foram redescobertos, né, com o trabalho quase que arqueológico da equipe, retirando as camadas, e vocês já estão vendo um prédio que tem o seu brilho novamente voltado para a Rua Chile e para a Praça Municipal. Então, isso, sem dúvida nenhuma, sinaliza, aqui no Centro Histórico, um outro momento de valorização desse eixo que, inclusive, não teve, né, o mesmo aparato de atenção que outras regiões do Centro Histórico ao longo dessas décadas. E os responsáveis por tudo isso foi justamente o Grupo Fera, na figura do Paulo, do Antônio Massafera, que são queridos amigos e que estão dando novamente esse novo ar para o centro da cidade do Salvador. Quando o Safadi conversou comigo sobre o tempo de apresentação, 15 minutos, eu fiquei desanimado, porque geralmente as minhas aulas têm 2 horas de imagens de Salvador. Então, não, dessa vez não tem 2 horas, eu não fiz uma apresentação de slides, eu só selecionei algumas imagens que são icônicas para a gente compreender o Centro Histórico, e como minha área de estudo na Universidade Federal é cultura material e iconografia, vamos fazer uma leitura do Centro Histórico através das imagens. Então, não selecionei qualquer imagem, são imagens do fotógrafo baiano Walter Fraga e uma gravura do século XVII, que eu vou passar para vocês, que mostra Salvador na época da invasão holandesa. Então, de cara, acho que é interessante a gente fazer esse exercício de voltar no tempo para entender o que representou o centro da cidade do Salvador ao longo de todo esse tempo. Primeiro, que a cidade do Salvador
né, nasce não como cidade, mas como Fortaleza do Salvador, seguindo carta de Dom João III, a Carta de Almerim. E a função dos primeiros portugueses que chegaram aqui em 1549 era de fundar uma cidade fortificada, com uma visão privilegiada para a Baía de Todos os Santos, cidade essa para ser a então capital da América Portuguesa. Então Salvador já nasce com um link muito bem definido, obrigado, Safadi, que é a questão da Baía de Todos os Santos, que é a questão do mar. Eu acho que... Aí, pronto, pulou a imagem. Essa daqui, essa mesmo. Então, o surgimento da cidade do Salvador já tem um link direto com essa questão da Baía de Todos os Santos. Como o João Carlos apresentou nas imagens, na apresentação dele, imagens do século XVII, Albernaz, entre outras, que são cronistas, artistas daquele período, a cidade nasce com esse objetivo de ser uma cidade sob uma região elevada, aproximadamente 60 metros de altura, em contato com a Baía de Todos os Santos. Então, daqui, dessa parte elevada, se observa quem chegava pela entrada da Baía, quem passava pela Ponta do Padrão, onde hoje temos o Forte de Santo Antônio da Barra, e seguia em direção a essa região que hoje temos o bairro do Comércio e a Cidade Alta do Salvador. Então perceba que talvez seja uma cidade que já carrega em seu início esse lado poético de ter sido também moldada pelas ondas da Baía de Todos os Santos, não só pelos personagens que aqui vieram para construir a cidade do Salvador. Durante esse momento inicial do século XVI, entre 1549 e 1560-70, essa cidade vai aos poucos, gradualmente, assumindo esse contorno de uma cidade a ultramar, de uma cidade no Atlântico, de uma cidade na América do Sul. Então, quando a gente observa essa gravura, que originalmente não era colorizada, era preto e branco, que data de aproximadamente 1620, 1630, a primeira versão, uma nova versão foi feita no final do século XVII e publicada em diversos volumes da época holandesa, temos de imediato tudo isso que eu falei com vocês. Então, temos o porto da cidade do Salvador, né, a Baía de Todos os Santos. Percebo que esse porto da cidade estava muito próximo a essa região de praia, da praia da cidade. Não é à toa que a igreja de Nossa Senhora da Conceição tem o nome da praia, justamente por conta da antiga capelinha, que nessa gravura já aparece. A antiga igreja é justamente essa construção daqui. Não vou apertar para não dar nenhum erro. Não tem... Essa construção que é essa casinha aqui, deixa eu levantar que fica melhor para falar com vocês. É justamente essa pequena capela, que não é a suntuosa igreja que a gente tem hoje. Então, nessa gravura, vocês podem perceber que a cidade do Salvador já nasce com esse contorno muito bem definido. Mas, no século XVI, esse espaço que hoje a gente entende como centro histórico da cidade do Salvador era a cidade. Toda a redondeza de Salvador estava ocupada por grandes chácaras, por grandes fazendas, sítios em um segundo momento, a partir do século XVII, XVIII, regiões ainda com dominação indígena, com a presença de indígenas, é importante falar sobre isso, que é aquelas comunidades que não passaram pelo processo de catequese, ou foram expulsas, ou foram absorvidas, ou muitos foram mortos nessas primeiras tensões, nos anos de 1600 e 1700. Então, nesse núcleo central, que hoje a gente compreende como a atual Praça Castro Alves, que está aqui fora dos muros de Salvador, e essa outra parte daqui, que é onde hoje temos a região do Largo do Pelourinho, aproximadamente, tínhamos a antiga cidade, que nessa época em que foi feito esse trabalho, era a capital da América Portuguesa, de 1549 até o ano de 1763. Então, foi a cidade que mais tempo ficou como capital no Brasil, por mais de 200 anos. Então, todo esse perímetro que vocês estão vendo, nessa gravura que engana o olhar, vou falar o porquê, é um reflexo muito claro, como o João chegou a pontuar, dessa cidade, desse modo de pensar uma cidade na concepção portuguesa e que, evidentemente, que vai se adequar a essa geografia que foi encontrada aqui, no que vem a se tornar a cidade do Salvador. Apenas a título de curiosidade, vocês percebem que muito desse traçado presente no século XVII é
em suas devidas proporções, o traçado do centro antigo da cidade do Salvador. Então, percebam os quadrantes, percebam o planejamento das ruas, os grandes largos e terreiros, já pensado na ótica portuguesa e sobrevivente nos séculos seguintes, especialmente até o século XVIII, onde essa composição urbana vai passar por uma transformação muito significativa no seu aspecto. Então, no século XVI, vamos ter essa cidade que se encerrava onde hoje temos a Praça Municipal, a atual Praça Municipal da cidade do Salvador. O prédio da Casa de Câmara e Cadeia, na época um prédio de andar térreo, que vai passar por melhoramentos no final do século XVI e no decorrer do século XVII, e especialmente no final do XVII e no século XVIII, ganhando o contorno que a gente conhece hoje. Aqui, sinalizado pela letra G, o prédio onde era a então residência e casa de governo, segundo, inclusive, a grafia que foi utilizada pelo holandês que desenhou esse trabalho. A antiga Rua Direita do Palácio, ou Rua dos Mercadores, a atual Rua Chile, cruza essa veia central da então cidade, saindo na então porta em direção ao eixo sul, onde naquela época, final do século XVII, já tinha sido instalados o mosteiro dos beneditinos, o primeiro da América. Essa parte sinalizada com azul não é o Dique do Tororó, é onde hoje temos a nossa Baixa dos Sapateiros. Na época, o Rio das Tripas foi justamente represado para fazer uma proteção natural, auxiliando, inclusive, na defesa da cidade, na época de invasão holandesa, entre 1624 e 1625. Então, de um lado, vocês estão vendo uma cidade que era protegida pela Baía de Todos os Santos, e do outro, por esse dique construído, remodelado ao longo do século XVII, que também protegia Salvador em sua outra margem. Essa é a nossa grande capital, e durante séculos a cidade ficou restrita nessa zona. Mas lembrem que no momento inicial eu falei com vocês que as imagens enganam, né, o olhar. Por quê? Percebam que essa imagem tem duas estruturas em suas extremidades. Essa torre aqui, muito semelhante a uma construção medieval, e essa outra torre aqui. A proposta do artista que fez esse mapa era muito clara, mostrar como era esse panorama da entrada da Baía de Todos os Santos, a parte do núcleo central de Salvador e sua outra extremidade. Então, ele não segue muito bem as proporções geográficas da cidade quando a gente entra na Baía de Todos os Santos, porque isso aqui é a ponta sul de Salvador. Não é? Então, não temos o Forte da Barra aqui, temos uma construção que ele coloca como sendo a fortificação de indicativo da entrada da Bahia. E essa outra construção não é o Forte São Marcelo, era uma antiga bateria, segundo Mário Mendonça, nosso professor da Universidade Federal, que protegia essa parte da entrada de Salvador, e hoje, essa mesma estrutura que vocês estão vendo na imagem cresce, porque toda essa parte aqui foi aterrada para a construção do Porto de Salvador, com o prédio da Alfândega, atual Mercado Modelo aqui, e toda a região do comércio nas fotos que João mostrou anteriormente para a gente. Então, quem olha de cara, pensa mais ou menos que essas coisas continuam no lugar, mas não continuam, passa por muitas mudanças ao longo do tempo. A mesma coisa, por exemplo, essas duas estruturas, esses dois guindastes, que não ficam exatamente onde hoje temos o elevador Lacerda. O elevador Lacerda foi construído no final do século XIX, eu vou chegar nessa parte ainda nas outras imagens, mas nessa região daqui, onde no século XVII, início do século XVII, foi construído o antigo Tribunal da Relação, o primeiro das Américas. Então, esses antigos guindastes eram importantíssimos quando a gente para pensar que a cidade do Salvador tinha um veio comercial absurdo naquele período. Então, nesses guindastes passavam inúmeras mercadorias, provavelmente um sistema mecânico ainda, nessa parte da parte baixa de Salvador para a parte alta. E no decorrer do século XVI, XVII, até aproximadamente o século XVIII, outros guindastes foram construídos no entorno do frontispício da cidade de Salvador. Guindastes esses importantes, muitos deles comandados por ordens religiosas, carmelitas, etc. Já tem 5 minutos? Ainda bem que eu não botei muita imagem. Então, como todo, vocês estão vendo uma imagem que reflete um pouco da importância da cidade no século XVII. E aí a gente vai dar um pulozinho, já que eu tenho pouco tempo, para mostrar essa cidade, esse centro antigo, em um outro momento. Para quem tem interesse em ver essas imagens, todas elas estão disponíveis, essas mais antigas, no site do Museu da Holanda, na parte de manuscritos e documentos raros. Depois eu coloco a fonte para vocês. E essas da agora estão disponíveis, né, na Galeria Roberto Alban, que já são do século XX.
Eu dei esse salto de tempo, se fosse uma pesquisa acadêmica, eu não poderia fazer isso, porque a gente tem que ter um recorte de tempo muito bem definido. Mas aqui, de uma forma mais lúdica, eu tenho essa liberdade. Então, aqui vocês estão vendo Salvador no século XX, em uma época, anos 50, 40, 50, em que esse centro que a gente está discutindo hoje era, de fato, um lugar em constante evidência. A cidade, nosso amigo jornalista Guilherme pode falar muito bem sobre isso, representava suas principais funções políticas, administrativas e comerciais. Não tínhamos ainda esse outro centro que é construído na região do Iguatemi, nessa área daqui. Então, vocês estão vendo de uma forma muito imponente esses casarios da parte de baixo, que são sobreviventes da segunda metade do século XIX. Na metade dos anos de 1800, entre 1830 e 1840 aproximadamente, os comerciantes, com a força dos seus negócios, começam a construir aquilo que fica conhecido, inclusive João mostrou uma imagem, como os prédios pombalinos na cidade do Salvador. Prédios de 4, 5 pavimentos, que era o grande cartão postal de quem chegava no porto da cidade. No decorrer do século XIX, no século XX, alguns continuaram de pé e outros foram demolidos. Nessa época, temos alguns que ainda existem nessa parte daqui, mas que já passaram por interferências. Vocês percebem que já tem um padrão meio eclético das décadas de 15 e 20 do século XX, mas a estrutura é antiga. Então, é nessa região, no bairro do Comércio de Salvador, que a cidade literalmente pulsava. Se a gente voltar para os anos de 1800, inclusive esse foi um debate que fizemos lá no COU com a professora Cristina Araújo, a cidade tinha uma mentalidade muito prática, já que no andar térreo muitas residências, muitas casas funcionavam como comércio e nos andares superiores as pessoas moravam, né? Inclusive uma saída que se está pensando hoje, né, com os prédios que unem trabalho e residência no mesmo empreendimento. Isso já era comum em Salvador no século XVIII e no século XIX. Inclusive, existe um recorte de jornal de 1890 que fala justamente sobre isso. Aluga-se um quarto no bairro do Comércio, onde você pode trabalhar embaixo e dormir na parte de cima. Isso é no século XIX, não é no século XX. Na parte além comércio, temos esse frontispício de Salvador, que carrega os elementos arquitetônicos nas suas edificações. Do século XIX, não temos quase nenhum mais do século XVIII, a não ser a Conceição da Praia, que é a igreja, que está no cantinho, bem aqui, e o elevador Lacerda, já com a intervenção dos anos 30, que constrói a sua torre imponente na parte da frente, em um padrão com Art Deco. Na parte de cima, o antigo prédio da Imprensa Oficial do Estado, demolido na década de 60, 70, a Câmara Municipal, e lá, bem na pontinha, a gente já tem o torreão, né, do Palace Hotel, inaugurado nos anos 30, para dar essa continuidade a uma Salvador moderna. Esses caminhos da modernidade na cidade do Salvador. Essa praça municipal que a gente está vendo aqui nessa imagem, não é, ela continua sendo esse grande centro de encontros na cidade. Olha como é um lugar movimentado. Olha os trilhos do bonde. Onde os trilhos do bonde passavam, né, tínhamos toda uma movimentação específica, uma conexão entre essas regiões do centro antigo. Inclusive, na época do governo, chegamos a pensar em um projeto do bonde. Espero que um dia, né, volte aqui para o centro histórico da cidade do Salvador. Mas perceba, e fazendo um paralelo muito rápido com o que o João Carlos falou, que essa questão do uso dos espaços e do entendimento do que é monumento, de como esses objetos, esses espaços são tratados, nesse momento tem uma outra dinâmica. A praça está ocupada por carros, é um grande estacionamento. O prédio do Palácio do Rio Branco ainda é o Palácio do Governo. Prédio eclético inaugurado em 1919 pelo arquiteto Filinto Santoro, entre outros que participaram na primeira fase e na segunda fase. Ao lado, Tira-Chapéu. Percebam que eles representam um padrão de ecletismo na Praça Municipal da cidade de Salvador, que o nosso amigo Volney chegou a falar anteriormente, que marcou Salvador no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Muito ainda restou, inclusive dos prédios que foram construídos pelo Rossi Battisti, arquiteto, mas muito foi derrubado, infelizmente, muito foi demolido, mas o que restou já sinaliza essa evidência da cidade nesse momento. Essa é uma outra imagem muito bonita. Quem conhece os trabalhos do artista plástico Magritte vai, inclusive, fazer uma comparação com esse personagem aqui, ó, que está caminhando com toda a composição. Ladeira da Montanha, Ladeira da Conceição,
agora sim, os prédios da primeira metade do século XIX, né, da segunda metade do século XIX, e todo esse panorama mostrando Salvador com a Cidade Baixa e esse encontro com a Baía de Todos os Santos. Essa é uma foto muito bonita, que mostra um centro que não se perdeu, continua vivo, mas tem, evidentemente, que passar por um processo para trazer gente e pessoas para morar aqui novamente. Essa é a penúltima imagem. Eu sei que eu já passei meu tempo, mas de forma muito rápida, vocês percebem a Praça Castro Alves como esse outro grande centro de encontro e de dinâmica social urbana em Salvador. Aqui temos continuidades, resquícios de se pensar na cidade e de se planejar uma Salvador no século XIX e no século XX. De um lado, o Cine Guarani, um pedacinho dele, ainda com um padrão eclético do início do século XX, e os prédios que há pouco tempo tinham sido inaugurados em Salvador, já que essa foto é da década de 40, 50. Palacete dos Esportes, né, na época a Secretaria de Agricultura e Comércio do Estado da Bahia, o Jornal à Tarde, que é um pouquinho anterior, com esses detalhes em Art Deco, no meio o Hotel Meridional e bem no centro o Palace Hotel. Referências dessa cidade, seguindo um padrão já de uma cidade norte-americana, já que a concepção do Palace Hotel seguiu as inspirações dos prédios de Nova York também. Então, esse era o grande centro antigo que dava as boas-vindas para a pessoa que chegava em Salvador nos anos 30, 40 e 50. E, por fim, nossa última imagem, que vai passar agora. Oh, deixa eu ver. Ah, só essa é a última, então. Me perdoem. Então, no geral, antes de finalizar, né, só para a gente fazer uma reflexão de que o centro antigo que eu mostrei nessas imagens, do Voltaire Fraga, de forma proposital, não é um centro que está perdido no tempo. Eu acho que essa é a principal mensagem que a gente tem que fazer aqui. E a escolha dessas imagens é proposital no seguinte. Claro que aqui não são imagens oficiais. Quando a gente trabalha com iconografia, com imagens, a gente tem que fazer uma seleção muito delicada, porque imagens enganam. Aqui tem coisas bonitas na cidade, não está mostrando problemas urbanos em Salvador, que tinha muito nesse problema. Então, a seleção é um recorte do que o artista está querendo mostrar sobre Salvador. Mas mostra um pouco desse centro, como eu falei anteriormente, que não se perdeu, está sendo resgatado e tem uma grande potencialidade de virar novamente um lugar de moradia, que eu acho que é a nossa principal bandeira nesta tarde aqui no Tira Chapéu. Então, já terminei e agora vamos para as perguntas. Muito obrigado, novamente agradeço o convite. Rafael, obrigado. Eu queria fazer um comentário aqui, como a gente não vai ter intervalo, nós temos aqui atrás água, suco e alguns petit-fours assim. Então, quem quiser tomar um café ou uma água, pode se levantar, se servir e voltar, porque eu acho que o espírito do talk, os talks são assim, são encontros de bate-papo, por isso que não são conferências e nem palestras, e cada um traz o extrato daquilo que acha mais importante. Então, só para dizer a vocês que a gente tem água, café e alguma coisinha para beliscar aqui, vocês fiquem à vontade, não é falta de educação, durante uma apresentação, se levantar em silêncio e voltar, tá ok? Rafael, obrigado pela sua contribuição. A gente vai ouvir agora a Glória e depois a gente vai abrir para as perguntas, que depois a gente faz esse bate-papo. Glória, conte aí um pouco do seu encontro com Salvador e esse impacto que foi a cultura e o patrimônio e como isso transformou um pouco a sua vida. Está com você agora a bola. Obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigada, Paulo Rogério, por ter lembrado de mim. Obrigada, Marcelo, também pelo convite. Para mim está sendo bem interessante essa tarde hoje, bem mais interessante do que eu já esperava que fosse, porque eu me sinto como que estou numa aula de história da Havana, do Centro Histórico da Havana. Porque, para quem conhece, o Centro Histórico da Havana é muito parecido com o Centro Histórico aqui de Salvador. Mesmo lá tendo uma história uma raiz mais espanhola e aqui mais portuguesa, mas eles incrivelmente são muito parecidos. A gente se sente aqui muito em casa. E quando eu cheguei no Brasil pelo Rio de Janeiro, e 5 anos depois eu acabei chegando aqui em Salvador, aqui na Bahia. E quando eu vim para a Bahia, pensei, eu vou encontrar duas coisas que não tem em Cuba. Eu já sabia que o Pelourinho era muito parecido com a Havana Velha, que eu nasci e me criei na Havana Velha, então eu falei, estou em casa. Mas tinha duas coisas que eu não tinha em Cuba, berimbau e chocolate. Em Cuba tem chocolate, mas chocolate importado, tem algum chocolate produzido em Cuba, mas não uma coisa que seja muito relevante em Cuba. Só que quando eu cheguei aqui, eu imaginava assim,
coisa de turista, tinha berimbau e capoeira em qualquer esquina. Só que quando eu cheguei, não conseguia encontrar muita capoeira, muito berimbau. Encontrava o berimbau meio que descolado da história. Aparecia numa loja, mas não tinha um contexto em torno dele. Então, meu primeiro contato, a primeira vez que eu consegui me aprofundar um pouquinho no berimbau, foi através do meu projeto de mestrado. Eu estudei o programa Berimbau, que foi um projeto social do empreendimento Costa do Sauípe. Então, eles fizeram uma coisa bem interessante, pareceu que você estava pensando. Eles fizeram esse projeto social para aproximar as comunidades do entorno do empreendimento ao empreendimento. Então, eles formaram camareiras, eles reciclavam o lixo do empreendimento nas comunidades lá. O artesanato das comunidades era vendido no empreendimento e tinha muita roda de capoeira. Toda noite tinha capoeira, tinha berimbau em todo lugar, mas ele estava dentro de um contexto. O berimbau, as pessoas o compravam porque eles conseguiam enxergar o berimbau como o instrumento musical que foi usado na noite anterior. Então, o contexto que estava sendo dado lá, o berimbau, era bem interessante, porque o turista conseguia enxergar ele no contexto geral. E é uma coisa que a gente não consegue ver aqui em Salvador. Não é que não tenha rodas de capoeira e não é que não tenha berimbau sendo vendido. Só que, para quem não conhece Salvador, é muito difícil de encontrar. Se hoje eu receber alguém do Rio, do Rio não, vamos dizer alguém da França, porque o Rio, eles conhecem capoeira, conhecem berimbau. Eu não teria um lugar que eu pudesse dizer, eu sei onde eu posso te levar. Então, é uma coisa que eu sinto falta em relação a isso, das rodas de capoeira e berimbau. E a mesma coisa aconteceu com o cacau e o chocolate. Eu cheguei na Bahia a partir de Ilhéus. E eu também a mesma coisa, imaginei, tem cacau, tem que ter chocolate. Imagina que tinha chocolate em todo canto. Só que não era isso que acontecia. O cacau produzido na Bahia, principalmente no sul da Bahia, ele é a maior parte dele é vendido como cacau, como commodity. E o Brasil já foi o primeiro produtor de cacau do mundo, mas nunca apareceu nas listas como o primeiro produtor de chocolate. Sempre foi vendido como commodity. Depois veio a crise da vassoura de bruxa, voltou a produção cacaueira, conseguiu se recuperar, começou a ser produzido cacau. O sul da Bahia, de novo, leva o Brasil agora à 6ª posição, né, de produtor de cacau mundial, mas a gente continua não aparecendo nas listas dos maiores produtores de chocolate. Quando você vê os maiores produtores de chocolate do mundo, eles não produzem cacau. Tem Alemanha, tem Suíça, tem Bélgica, mas eles não produzem cacau. Até no próprio Brasil, quando a maior parte das pessoas pensam em chocolate, eles não pensam na Bahia. Né? Eles pensam em Gramado. Então, eu fiz até uma pesquisa e você procura chocolate de Gramado, e tem chocolate de Gramado em Salvador. Agora mesmo chegou como chama? Uma cafeteria famosa de Lugano. A Lugano chegou aqui. A Dengo chegou em Ilhéus, que vai... acho que a maioria das pessoas não conhece que a produção de chocolate que tem na Bahia, no sul da Bahia, temos mais de 100 produtores de chocolate fino, chocolate sem aditivos químicos, uma tendência mundial que chama chocolates de origem, chocolate treat bar. Temos muito chocolate sendo produzido em Ilhéus, a região do sul da Bahia, e não é conhecido em Salvador, não é conhecido no Brasil. Se você perguntar para qualquer pessoa em Salvador, para dizer 3 nomes de marcas de chocolates da Bahia, as pessoas, a maior parte não consegue. Você pode dizer o nome e as pessoas não conseguem identificar que um produto baiano muitas vezes não conhece. Mas eu fazendo um trabalho, como eu morava lá na região, eu comecei a fazer um trabalho com os produtores de chocolate. E a gente chegou até no início, antes de chegar à pandemia, bem próximo do início da pandemia, a gente começou a experimentar, levar esses chocolates para exportar para os Estados Unidos. E quando a gente chegou lá, a gente encontrou uma loja especialista em chocolates da Bahia.
E não era de um baiano, não era um brasileiro apenas, um americano que esteve por aqui, conheceu esses chocolates e levou lá para vender. Então, a gente que faz assim, como um chamado, vamos pensar uma forma da gente colocar esse patrimônio que a gente tem, não só a parte mais, como chama, material, mas também levar essa parte mais imaterial, mais das pessoas, mais uma experiência, porque o turista, quando chega na Bahia, e não só na Bahia, hoje no mundo todo, o cliente está querendo mais uma experiência, não só chegar no restaurante e comer aquela comida que vira commodity também. Hoje, a gente espera uma experiência mais geral, trazer um pouquinho mais da cultura local. A gente mesmo estava falando com a Dona Alicia, que a gente espera, o turista espera aqui no Pelourinho ter uma comida baiana, pura baiana, assim, um lugar que seja uma comida bem tradicional. Então, são coisas que a gente precisa resgatar, não só o chocolate, não só a comida, não só o berimbau, a roda de capoeira. A gente tem as rendeiras também, por exemplo. A gente estava falando, uma blusa de renda na Europa é 300 euros facilmente. Mas aqui, as rendeiras sofrem para vender por 20 reais. Então, a gente precisa resgatar todo esse patrimônio que a gente tem. A gente se juntando, a gente consegue criar projetos, talvez até projetos sociais, como foi aquele projeto Berimbau, e colocar esse patrimônio como carro-chefe para trazer as pessoas para a Bahia. Glória, que maravilha! Até pela sua visão, pela sua forma aqui, o Vônei ali, nós já estamos pensando nessa... Como o Tira-Chapéu pode agir nisto que você falou, nesse contexto, né? Eu acho que para nós, e isso é um convite até para explicar por que vocês estão aqui, né? É justamente porque isso, nós não temos nenhuma pretensão de ter a fórmula pronta. Eu acho que essa ideia da cultura colaborativa, da gente construir, a expectativa nossa neste edifício é que ele seja mais ou menos uma âncora, que a gente possa amarrar essas pontas que estão soltas. Então, esse entreposto, essa atuação, por exemplo, do berimbau, a gente no final do ano aqui, a gente está fechando com a orquestra de berimbau, para a gente fazer uma apresentação aqui nas janelas do Tira-Chapéu, fazer uma apresentação na praça e depois aqui no Tira-Chapéu. A gente vai ter aqui o afrofuturismo, que vai acontecer aqui dia 18 e 19. Então, já fica meio convite também para todos vocês, enquanto esse prédio não estiver aberto para a gastronomia aqui dentro, ele é um espaço para que vocês possam pensar eventos para que a gente possa realizar aqui dentro. Seja